Agora tem um outro assunto aqui que eu vou fazer o seguinte, ó. Qualquer equação diferencial de ordem 1, ela é dessa forma. Ela é da forma, qualquer equação diferencial de ordem 1, ela é da forma derivada em x igual a quê? A f grande, o quê? De x, f de x. Tá certo? E aí eu sempre passo, né? Assim, resolva a equação diferencial. Resolva a equação diferencial. E a solução geral, tá? É dada, ela é parametrizada por uma constante. Não é? Em qualquer situação, mesmo nada implicitamente por equações. Tem a constante. Toda a solução geral de uma equação diferencial de ordem 1, ela é parametrizada por uma constante, tá? Tá bom? Só que quando eu chego, tá? Quando eu chego e escrevo assim, ó, f de x0 igual a y0, onde é claro, né? Onde é claro, para isso fazer sentido, o par x0 y0 tem que pertencer a quem? Ao domínio da f. Então, quando eu coloco isso aqui, aí aqui não tem infinitas soluções. A equação sozinha tem infinitas soluções, mas quando eu amarro isso aqui, pelo teorema de existência e unicidade, desde que o domínio de f seja aberto, e a f e a derivada parcial da f em relação à segunda variável, em relação a y, sejam contínuos no domínio da f, que é aberto, o teorema de existência e unicidade diz que, dado x, y0 no domínio da f, há uma única solução desta equação, que no ponto x0 é igual a y0. Então, quando eu apresento o problema desta maneira, eu estou pedindo para você encontrar o quê? Encontrar as soluções desta equação, que no ponto x0 é igual a y0. O teorema de existência e unicidade diz, sob certas condições, esse problema só tem uma solução. Tá? Por exemplo, quando você, em muitos casos eu fiz isso para vocês aqui, quando você resolve uma equação desse tipo, você acha a solução geral, parametrizada por uma constante. Quando você impõe esta condição aqui, que é chamada de condição inicial, você amarra a solução, porque você vai lá e encontra a constante para a qual esta igualdade é verdadeira. Entendido? Entendido? É assim. Uma equação desse tipo é chamada de equação diferencial. Isso aqui é uma equação diferencial de ordem 1, né? Ordem 1, porque a maior derivada aí, com chamada condição inicial. É uma chamada equação diferencial. Quem é a condição inicial? Quem é? Essa daqui. F de x0 igual a y0. Exemplo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Exemplo. Aí vamos ver aqui, ó. Tá? Vou pegar um exemplo que eu já resolvi, tá? Resolva a equação diferencial, deixa eu ver aqui. Vou pegar um que eu não resolvi, tá certo? Essa equação aqui. F' de x igual a seno de x vezes f de x, é a equação diferencial com condição. Tá contando o tempo aí, cara? É a equação diferencial
com condição inicial igual a f' de x igual a seno de x vezes f de x, e a condição inicial é f de π igual a 1. Tá? Então, primeira coisa, você tem a condição inicial. O teorema de existência e unicidade diz: só há uma solução desta equação. Essa equação tem somente uma solução, que em π é igual a 1. Se eu tiro a condição inicial, o problema está livre, ou seja, ele tem infinitas soluções. E observe que esta equação aqui é uma equação diferencial linear. E você já sabe como resolver essa equação. Então vamos lá, solução dessa equação. É bom que treina mais, né, para resolver a equação. Solução. Ó, se φ tá, vou botar a interrogação aqui para você vai descobrir. Se φ de tanto a tanto é solução da equação diferencial linear. A equação é f' de x menos seno de x vezes f de x, e é uma equação diferencial linear o quê? Homogênea. Quem é a P? Quem é? Menos seno de x. Quem é a Q? Zero. Então, qual é o domínio dessa função aqui e da função nula? Qual é? Os reais. Então, as soluções dessa equação estão definidas em todo o R. Então, se φ de RR é a solução desta equação diferencial, então, aí quando eu pego uma equação linear para achar a solução geral, o que é que eu faço com ela? Eu multiplico pela exponencial de uma primitiva de P. Que é uma primitiva de menos seno? Cosseno. Tá? Então você tem a E elevado a quê? Cosseno de x vezes quem? F' de x menos E elevado a x. Opa! Menos E elevado a cosseno de x seno de x vezes f de x, isso aqui é igual a zero, para todo x real. Então, primeiro, vamos organizar as ideias. Né? Bem, primeira coisa. Se φ é a solução, então, φ' de x menos seno de x, φ de x, isso é igual a zero, qualquer que seja o x real. Daí você vai ter, multiplica por E elevado a cosseno de x. E elevado a cosseno de x vezes φ' de x menos E elevado a cosseno de x, que? Seno de x vezes φ de x, isso é igual a zero, qualquer que seja o x real. Isto é, ó, quando você faz isso, quando você faz essa multiplicação, o que é que você obtém aqui? O que é uma, do lado direito, que é uma derivada. Derivada de quem? Lá. Bem. Você obtém uma, o quê? Uma derivada. Qual é a derivada? Qual é?
Derivada em relação a x de quem? Hã? Quem é isso aqui? É a derivada de quem? É cosseno de x, o quê? Hã? Vezes quem? Hã? Φ de x. É elevado a cosseno de x, φ de x. Isso aqui é igual a quê? A zero. Tá? É igual a zero em R. Tá? Logo, é elevado a cosseno de x, φ de x, é igual a uma constante real C, qualquer que seja o x pertencente a R. Ou seja, quem é φ de x? Quem é? φ de x, quem é? É C vezes E elevado a menos cosseno de x. Qualquer que seja x pertencente a R. Entenderam? Então está aqui a solução geral. Vem para cá. Então foi o que eu mostrei. Se φ de R em R é a solução da equação diferencial linear, que é homogênea, o H quer dizer que é homogêneo, tá? Equação diferencial linear homogênea. Então, φ de x tem essa cara. Está aqui, toda a solução é dessa forma. E como é isso? Por que é a solução? Porque o que eu fiz para chegar aqui, eu cheguei aqui por meio de uma sequência de implicações, onde cada implicação tem a sua recíproca como verdadeira. Então é se, somente se, portanto isso aqui é a solução geral. Ok? Isso é fundamental. Eu não introduzi soluções estranhas à equação, porque se eu parto daqui eu chego lá, tá bom? Então tá aqui, mas isso me dá o quê? Infinitas soluções, mas eu não quero todas as soluções, eu quero o quê? A solução que em π é 1. Daí você tem o seguinte: φ de π é 1 se somente se o quê? Se somente se C vezes E elevado a menos cosseno de π é 1. Que é se somente se o quê? C vezes E elevado a menos 1, né? E elevado a menos 1 é? Não. Quanto é o cosseno de π? É 1. Então, C vezes E é 1. Ou seja, se somente se, C é igual a 1 sobre E. Portanto, φ de x igual a quê? A 1 sobre E vezes E elevado a menos cosseno de x, qualquer que seja o x real. Isso é a solução, artigo definido. Isso é a solução de quem? Da equação diferencial linear homogênea com condição inicial dada. Condição inicial dada. Tá? Condição inicial dada. Ou seja, essa é a solução da equação que no π é 1. Pode ser isto é para direito. Cara, quando eu lembro o procedimento de resolução de uma equação diferencial linear, você multiplica por E elevado a uma primitiva da P. Para quê? Para obter desse lado a derivada de um produto. Isso aqui é a derivada de um produto. Derivada de quem? De E elevado a cosseno de x, φ de x. Deriva isso aqui. Derivada da segunda vezes a primeira. Tá lá. Volta para cá.
Quando eu estiver apontando, você aponta aqui, viu? Para a pessoa entender. Tá aqui, não está presente. Então, derivada da segunda vezes a primeira, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Derivada do cosseno. Esse é o procedimento geral para a resolução das equações diferenciais lineares. Entendido? Então tá aí, ó. Então você tem a solução, problema com condição inicial. Tá? Deixa eu pegar um aqui que eu já tenho a solução dada. Tá? Ó, vocês não lembram, tá? Vocês não lembram? Para aqui, né? Acho que é a penúltima aula. Eu acho que isso foi visto na penúltima aula. Resolva a equação diferencial. Ó. Resolva a equação diferencial. A equação diferencial é essa, com condição inicial, tá? Equação diferencial com condição inicial, que é essa daqui. F' de x igual a 1 menos f de x ao quadrado. É uma equação diferencial não linear. Ela não é linear. F de 0 igual a 2. Ó, f de 0 igual a 2. Então eu estou pedindo, eu sei, por causa da teoria, do teorema de existência da unicidade, que este problema possui uma e somente uma solução. Definida no certo, ou seja, existe um intervalo aberto máximo, tá? Existe um intervalo aberto contendo zero e uma solução, e uma única solução, cujo domínio é esse intervalo da equação diferencial. Só tem uma, tá? Teorema de existência e unicidade. Que a função f de xy é 1 menos y ao quadrado, cujo domínio é todo o R2, e ela e a sua derivada parcial em relação à segunda coordenada, em relação a y, são contínuas no R2, ok? Então eu sei que tem uma única solução. Os domínios, mas eu sei o seguinte, lá do que já foi resolvido, eu sei, mas não, eu não lembro qual é a cara da solução. E por isso eu vou dar uma pescada, né? Se φ é solução da equação diferencial. E quando eu escrevo aqui, equação diferencial, olha, eu estou olhando só para cá, tá? Só para cá. Equação diferencial. Da equação diferencial, f' de x igual a isso aqui, sem a condição inicial, tá? Por isso vamos botar aqui. Da equação, então, eu sei quem é a cara da φ. φ de x é igual a quê? É igual a c vezes e elevado a 2x mais 1 dividido por c vezes e elevado a 2x menos 1. E não sei se vocês lembram, eu não fiz menção vocês vão lembrar que eu não fiz menção aqui, uma coisa importante, é que se C é negativo, o domínio da φ é o conjunto dos números reais. Mas se C é positivo, o domínio da φ não é o conjunto dos números reais, que isso aqui pode ser zero. Tá? Tem um ponto onde é zero, que é dado pelo logaritmo, é um meio do logaritmo natural de 1 sobre c, acho que é isso mesmo. Então, φ de x é isso, e o domínio você vai saber qual é. Bem, agora, isso é a solução geral. Isso é a solução geral, tá? A solução geral. Isso já foi resolvido, tá? Eu estou pegando a pesca aqui, não vou fazer as contas outra vez. Não farei outra vez as contas, tá?
a solução... Hã? Tá? 20, encerra aí. Encerra.